Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O acesso da população a consultas e exames e também cirurgias no SUS vai ser ampliado. É o programa Agora Tem Especialistas, que foi regulamentado na semana passada. A iniciativa possibilita a utilização de toda a estrutura de saúde do país, das redes pública e privada, aumentando a capacidade de atendimento em apoio aos estados e municípios. A expectativa com os novos mecanismos é reduzir as filas e, claro, o tempo de espera dos pacientes. Para saber sobre como isso vai se dar na prática e também para nos auxiliar, nos atualizar sobre a expansão do SAMU, do programa Mais Médicos, entre outros temas, a gente conversa a partir de agora com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, ministro. Bem-vindo. Bom dia, Daniele. É um prazer estar contigo aqui, com todos que nos acompanham, quem está acompanhando as rádios aí conectadas para fazer as perguntas. Estamos aqui para explicar para a população aquilo que é um sonho do presidente Lula, que é reduzirmos o tempo de espera. As pessoas estão aguardando uma cirurgia eletiva que está programada, mas não está marcada, de um exame para complementar um diagnóstico, de uma consulta com um especialista. Aquilo que a pessoa vai lá, vai na unidade de base de saúde, consegue o atendimento, tem os médicos do Mais Médicos atendendo lá e ele pede uma consulta com um especialista, um exame para o coração, um exame para o pulmão, e as pessoas começam a esperar, e é para enfrentar essa situação, para reduzir esse tempo de espera, que o presidente Lula lançou Agora Tem Especialistas. A gente já começou então com esse programa, né, ministro? E ele vai atuar em várias frentes, né? Ampliar as especialidades médicas, como o senhor acabou de falar, a compra de aceleradores lineares, que são aqueles equipamentos de combate ao câncer, né, que ajudam no tratamento e combate ao câncer, e a disponibilização de carretas equipadas para realizar consultas e exames nos municípios, né? Explica para a gente, então, quais são essas frentes do Agora Tem Especialistas. Daniele, são 10 eixos, né? É um tema que tem que ser enfrentado e, para isso, precisa mobilizar tudo que a gente tem da saúde pública, da saúde privada, do atendimento presencial, do atendimento à distância. Então, são 10 eixos completos, onde o Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, vão buscar enfrentar esse problema, fazendo com que a gente possa aumentar ainda mais o número de cirurgias de exames. Uma coisa importante, viu, Daniele? O SUS, em 2024, bateu o recorde de número de cirurgias eletivas realizadas. Foram mais de 14 milhões de cirurgias eletivas realizadas pelo governo federal, estados e municípios. Mas isso ainda é insuficiente, porque a gente tem todos os problemas represados desde a época da pandemia. Então, nessas 10 frentes, nós vamos utilizar, como você falou, desde carretas. Por que é importante as carretas? Nem toda a cidade precisa ter uma tomografia, um equipamento de tomografia. No mundo inteiro, você não tem uma tomografia em todos os municípios. Você tem, em geral, em polos regionais. Mas, às vezes, isso dificulta as pessoas de ir até aquele polo regional. Então, a gente vai botar carretas com essas máquinas de exames circulando em regiões onde tem mais dificuldade de acesso. Isso, o governo federal vai contratar de forma direta e os estados e municípios também vão poder contratar. Nós vamos utilizar muito a chamada telesaúde. O que é? Hoje eu estou dando entrevista, tem 8 rádios conectadas em vários estados. É mais ou menos isso para o atendimento médico. Para você ter uma ideia, na semana passada, nós conseguimos realizar uma cirurgia cardíaca, algo bastante complexo, uma cirurgia cardíaca em criança, na cidade de Manaus, onde só tem 3 cirurgiões cardíacos em todo o estado do Amazonas, e só foi possível realizar essa cirurgia com a qualidade que ela foi realizada, porque ela era monitorada, acompanhada em tempo online, com 7 câmeras lá dentro da sala de cirurgia,
pelos cirurgiões cardíacos que ficam no Hospital de Excelência em São Paulo. Isso fez com que essa criança que ia demorar 3, 4, 5 meses para fazer essa cirurgia e podia piorar o seu quadro de saúde, pôde fazer mais rápido, perto da família, qualificando esses cirurgiões cardíacos em Manaus. Daqui a pouco eles vão poder fazer sem precisar desse monitoramento tão perto, vão poder formar outros. Então a gente vai usar muito o telesaúde. Tem esse tema do câncer, que é algo muito importante, né? No câncer o tempo é vida. Todo o nosso esforço vai ser garantir que a pessoa possa, se tem uma suspeita de câncer, fazer o diagnóstico em 30 dias, começar a tratar em mais 30 no máximo. Para isso, a gente precisa ter mais equipamentos chamados aceleradores lineares, são aqueles equipamentos para radioterapia espalhados no Brasil. Vamos fazer a maior expansão desses equipamentos, são 121 novos equipamentos vão estar implantados até o ano que vem. Então são várias medidas, né? Vamos começar a botar as policlínicas para funcionar de sábado e domingo, para fazer o atendimento médico especializado. Então são várias medidas juntas com um único objetivo: reduzir o tempo de espera quem está aguardando um exame, uma cirurgia, uma consulta especializada no SUS. Ministro, vamos começar a fazer o nosso giro então pelas rádios. A gente tem agora a participação da Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões, com a Sayonara Moreno. Oi, Sayonara, bom dia. Oi, Daniele, bom dia para você, bom dia, ministro, colegas que estão acompanhando, para todo mundo que está assistindo a gente. Ministro, a primeira pergunta a gente vai nesse sentido mesmo, relacionada ao programa Agora Tem Especialistas, ministro. Entre essas medidas que o senhor acabou de citar aí com a Daniele, a gente sabe que existe também aquela que vai permitir também o atendimento, né, na rede particular, né, que se for conveniada, justamente para poder diminuir aí esse tempo de espera na fila do SUS, ou seja, atendimentos serão feitos pelo SUS, né? Eu queria que o senhor explicasse, ministro, para quem está assistindo a gente, e que acaba não entendendo muito essa questão mais burocrática e econômica, como é que vai funcionar essa contrapartida, né? Eu queria que o senhor explicasse para ficar um pouco explicadinho. E também, além disso, quando é que o Ministério da Saúde espera que esses atendimentos já comecem para os brasileiros? Obrigada. Sayonara, isso é um mecanismo inovador. Como eu falei, o Agora Tem Especialista, para enfrentar esse problema, ele reforça coisas que já existiam no SUS e cria novos mecanismos. Pela primeira vez, desde a criação do SUS, nós vamos ter um mecanismo que foi assinado por mim e pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda ontem, que permite que hospitais privados, hospitais filantrópicos, planos de saúde, que têm dívidas com a União, ou seja, não pagam essas dívidas, e elas nunca são pagas, esse recurso nunca volta nem para a União, muito menos para a saúde, permitir que essas dívidas que ficam lá paradas se transformem em cirurgias, exames diagnósticos e consultas especializadas para quem está esperando no SUS. Ou seja, uma pessoa que está esperando um atendimento aqui no GDF vai poder ser atendido num hospital privado que tem uma dívida com a União, lá fazer a cirurgia, fazer o exame diagnóstico, fazer a consulta especializada através desse mecanismo. Nós fizemos a portaria ontem, agora tem 5 dias para que o Ministério da Saúde possa divulgar a abertura de adesão nesses hospitais. Então os hospitais vão falar: eu tenho dívida tal, apresenta a dívida na Fazenda, posso trocar essa dívida com 1.000 cirurgias de vesícula, 1.000 cirurgias de cardíacas que está precisando para o SUS, 500 tomografias. Ele coloca lá o rol, né? O Ministério da Saúde aprova esse rol, está no valor que nós estamos estabelecendo, é uma tabela chamada Agora Tem Especialista, a gente está suplantando de vez a tabela SUS, então é um valor atrativo para os profissionais, para os hospitais poderem fazer esses exames, essas cirurgias de atendimentos para o Sistema Único de Saúde, e aí a gente repassa essas cirurgias para o chamado complexo regulador aqui no caso do DF, né? Você tem uma fila organizada aqui no DF. Todas essas filas vão ter que fazer parte de um painel nacional da Agora Tem Especialista. O Ministério da Saúde vai poder, junto com os Estados Unidos, monitorar, inclusive, qual é o tempo de espera que uma pessoa está esperando para uma cirurgia de visão aqui no GDF, qual é o tempo de espera que está aguardando para uma cirurgia cardíaca, para fazer uma tomografia. Tudo isso passa a ser monitorado, porque hoje não é. Através do Agora Tem Especialista, passa a ter um painel nacional desse monitoramento. E a nossa expectativa, Sayonara, já no mês de agosto, os primeiros hospitais já estarem sendo contratados nesse mecanismo, abrindo as portas para uma pessoa
que está esperando ali na fila do SUS vai poder ser atendido no hospital privado sem pagar nada através do Sistema Único de Saúde, graças ao Agora Tem Especialistas. Aproveita então, ministro, dentro desse tema, só para a gente entender quais são as especialidades mais demandadas. Existem áreas que serão os atendimentos serão maiores, e aí o senhor podia falar também para a gente os investimentos em relação a isso. São, parece que 2 bilhões, né, nessa contrapartida? Então, primeiro dessa contrapartida para os hospitais privados que têm dívidas. Por ano, a gente vai fazer um crédito de 2 bilhões de reais. Então, o Ministério da Saúde abre o edital, os hospitais começam a se inscrever. Quando a gente chegar no valor total de 2 bilhões, a gente encerra aquilo que é a expectativa de ampliação já nesse ano. Por ano, serão 2 bilhões de reais. Uma coisa muito importante é que vai ter uma distribuição regional desse recurso, porque a maioria dos hospitais, os mais antigos, então tem mais dívidas, estão concentrados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sudeste do país. Se a gente fosse seguir só a proporção dessa dívida, toda a ação ia ser muito concentrada nesses estados. Então, a gente também faz uma distribuição para ter, de acordo com a população brasileira, ter essas ações na região norte, no nordeste brasileiro, aqui no centro-oeste, no sudeste e no sul do país. Quais são as especialidades que são aquelas que têm maior número de tempo de espera, que as pessoas estão aguardando há muito tempo, e que são as prioridades da área da saúde para a gente enfrentar? Então, tudo que envolve visão, isso é muito importante, porque quando a pessoa não consegue mais enxergar, ele não consegue nem ler a Bíblia mais, não consegue ver o neto, o idoso que não sabe o rosto do seu neto, da sua neta, perde autonomia, não consegue pegar um ônibus, então vai perdendo a sua autonomia. Então, visão, tudo que envolve a parte do ouvido, a otorrinolaringologia, que também tem tempos de espera muito importantes, né? Saúde da mulher, inclusive ontem nós publicamos um novo combo de exames, consultas especializadas, cirurgias no tempo adequado para a saúde da mulher. É a prioridade absoluta do Ministério da Saúde, tudo que envolve a saúde da mulher. Ortopedia, que também tem filas muito importantes, tempo de espera importante. Cardiologia, que é muito decisivo para a vida da pessoa, por isso tem uma grande prioridade, e tudo que envolve o câncer, a oncologia, tem uma grande prioridade. São as grandes prioridades. Para cada uma delas, o Ministério da Saúde organizou combos de atendimento, ou seja, um pacote que tem ali no mesmo pacote, consulta especializada, os exames de diagnóstico são necessários, cirurgia se for necessário. Então você fecha esse pacote, obriga que seja pago, seja atendido num prazo determinado. Então, induz os hospitais, induz os estados, municípios a oferecerem isso num prazo determinado, e com isso a gente vai trabalhando para reduzir o tempo de espera quem está aguardando um atendimento, uma cirurgia. Só deixando claro, então, não é só cirurgia, né? É o atendimento, acompanhamento, exames e cirurgia nessas especialidades que são as mais demandadas. É isso, né? Aí, é um combo completo. É a consulta especializada, o exame diagnóstico e a cirurgia ou o tratamento. No caso do câncer, às vezes é uma quimioterapia, tratamento completo também. Tá certo, ministro. Vamos seguir então para o nosso próximo veículo, que é a Rádio Band News FM de Belo Horizonte. A Mariana Reis está com a gente. Bom dia, Mariana. Bom dia, Daniele. Bom dia, ministro Padilha, aos demais colegas da imprensa também. Ministro, eu queria trazer agora um tema local, porque na sua última agenda aqui em Minas Gerais, ainda este mês, o senhor disse que ia averiguar o que estava acontecendo com as vacinas, uma vez que a entrega por parte do Ministério da Saúde está em dia. E a gente viu aqui no estado um desabastecimento, primeiro com a vacina da varicela, que foi algo global, a gente sabe, por causa de um problema, né, que teve aí o fabricante que causou esse desabastecimento, mas depois também com dengue e Covid. A Secretaria de Estado de Saúde diz que as doses chegam, mas elas são insuficientes para atender um estado de 853 municípios. A gente sabe que houve uma reunião técnica e eu queria saber, né, entre as pastas aí, se já foi possível identificar onde está esse gargalo. Mariana, o Ministério da Saúde, para recuperar o nosso Programa Nacional de Imunização, que foi praticamente destruído pelo governo anterior, a gente tem trabalhando muito para recuperar. Recuperamos o certificado de eliminação do sarampo, porque melhorou a cobertura vacinal do sarampo. Nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, aumentou a cobertura vacinal das várias vacinas. A gente compra, entre vacinas e imunobiológicos, 50 tipos diferentes. Comprado pelo Ministério, vai para as secretarias estaduais
passam para os municípios. Em 2024, a gente vinha identificando, por exemplo, 60% dos municípios brasileiros, em 2024, dizia que estava tendo alguma dificuldade, como você falou, de 3 das 50 vacinas, de 3 de chegarem com regularidade ou a quantidade que precisavam ou não. Isso caiu para 30% dos municípios brasileiros já na pesquisa de maio de 2025. Então a gente está melhorando a situação. Só que no caso de Minas Gerais, a mesma pesquisa aponta que 70% dos municípios de Minas Gerais reclamaram, questionaram nesses últimos meses, ainda que dos 50 tipos de vacinas imunobiológicos, 3 estavam com alguma irregularidade, como você citou. Então nós identificamos que tem alguma coisa acontecendo em Minas Gerais. Por isso nós mandamos a nossa equipe técnica, uma parceria com a Secretaria Estadual, com os conselhos de secretários municipais. Estive em Minas Gerais na semana passada no Congresso do CONASEM, fizemos uma reunião com todos os municípios lá para identificar isso. Tem algumas coisas que nós identificamos que nós já vamos enfrentar para melhorar a situação. Por exemplo, como é um estado muito grande, muitos municípios, nós decidimos aquilo que é o volume das vacinas para a prefeitura, para a capital de Belo Horizonte, ao invés de mandar para o estado e o estado lá no armazenamento separar e mandar para Belo Horizonte, nós vamos mandar direto para Belo Horizonte. Com isso a gente acredita que vai queimar uma etapa que estava dificultando, por exemplo, que essas vacinas chegassem mais rápido em Belo Horizonte e também atrapalhando a distribuição pelo estado para os outros municípios. Segundo, nós identificamos o que tinha do planejamento. O que é dito, por exemplo, para a vacina da dengue, as pessoas tinham a expectativa de que pudesse ser utilizada para várias faixas etárias, para uma vacinação mais ampla, só que o que tem da produção de vacina da dengue hoje ainda é um tipo de vacina só, no produtor japonês, que o Ministério da Saúde comprou, inclusive, mais de 90% de toda a produção desse produtor, e é uma vacina muito restrita, para uma faixa etária muito restrita. A OMS recomenda que você faça vacinação em saúde pública para ela entre 14 e 16 anos. Então, a grande aposta que nós temos para a vacina da dengue é uma vacina que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Butantan, que vai ter um uso mais amplo. Então, essa é a grande aposta. Então, as pessoas têm, de fato, uma expectativa sobre a vacina da dengue, mas o que tem disponível no mundo é uma vacina de uso muito restrito ainda. A vacina da varicela, como você falou, foi um problema mundial. Para você ter uma ideia, nesses 2 anos, o Ministério chegou a ter 4 fornecedores diferentes. O último, que é o 4º, que nós fechamos, inclusive, na ida à China, com o presidente Lula. A produtora é a Sinovac, que é uma das maiores produtoras de vacinas da China, que garantiu agora esse fornecimento da vacina. Mais ou menos, um pouco mais de um mês, a gente já conseguiu contratar e está regularizado isso. Não é para faltar vacina para catapora de varicela nos municípios, por isso nós estamos acompanhando essa situação especificamente de Minas. E vamos continuar acompanhando. Tivemos essa primeira ação, vamos ver o retorno dessa primeira ação. Agora, além disso, acho que é muito importante, quero aproveitar aqui, Daniele, para chamar a atenção das pessoas de tomar a vacina da gripe. Desde abril o Ministério colocou as vacinas. Fizemos um grande dia D nacional de vacinação, que foi dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães. Nesse dia, 1,5 milhão de pessoas foram lá se vacinar. Foi 3 vezes mais do que o número de pessoas que iam todos os dias para se vacinar. Depois do dia 10 de maio, a gente falou o seguinte, agora todo mundo que quiser ir vacinar, independente se seja grupo prioritário, pode ir lá, vai ter a vacina nas UBS, no SUS. Todo mundo que quiser vacinar para a vacina da gripe, está lá a vacina na UBS, no SUS. Só que as pessoas ainda não estão indo. Outro dia eu vi um resultado muito preocupante, que 65% das pessoas que morreram de gripe no Rio Grande do Sul deveriam ter sido vacinadas e não foram se vacinar. Então, quero aproveitar para reforçar as pessoas da importância da vacinação contra a gripe. O inverno chegou, tem cidade aí que já está com 0 graus, 1 grau, céus, pessoal passando frio. Tá certo? Tem que tomar a vacina para a gripe para a gente estar protegido. Aproveitando, então, falando sobre gripe, né, ministro? O governo criou uma sala de situação nacional para monitoramento e resposta à infecção por vírus respiratórios. Não só a influenza, como também a influenza aviária em aves, né? Como é que vai ser esse monitoramento? Isso a gente instala uma sala de monitoramento do Ministério da Saúde com os estados, com os municípios,
com universidades, com a Fundação Oswaldo Cruz, que é a fundação do Ministério da Saúde, tem um papel muito importante de monitoramento. A gente sempre faz isso nessa época, quando começa o inverno, aumenta muito as doenças respiratórias. O principal vírus que está causando, circulando esses quadros respiratórios mais graves é o vírus da influenza, que tem a cobertura completa pela vacina garantida pelo Ministério da Saúde desde abril. Então ela cobre esse vírus da influenza, reduz o risco de óbito, de internação por esse vírus da influenza quando toma essa vacina. A gente monitora também os outros tipos de vírus. Tem uma medicação que é muito importante chamada oseltamivir, que o pessoal chama, alguns chamam de Tamiflu, porque tinha uma marca que chamava Tamiflu, né? O Ministério da Saúde comprou o oseltamivir, está distribuindo em tudo quanto é estado e município, abastecimento completo disso. Outro dia uma pessoa até me ligou, eu fui na farmácia e não consegui comprar o oseltamivir. Eu falei assim, não precisa ir na farmácia não, vai na unidade de saúde que vai ter. Foi lá e pegou, na unidade pelo Sistema Único de Saúde. Então, garantir esse medicamento que ele tem é muito importante para tomar nas primeiras horas, quando a pessoa começa os sinais e sintomas de uma gripe mais grave, né? Febre, sentindo o mal, tem que tomar nas primeiras horas, tem um impacto de redução também do risco muito importante. E a gente continua fazendo esse monitoramento e alertando para a vacinação. Uma outra coisa é chamada gripe aviária. O que é a gripe aviária, Daniele? Ela acontece em aves. Não existe no mundo inteiro nenhum caso de transmissão para ser humano. Estava tendo um foco muito importante nos Estados Unidos, como as aves circulam, né? Tem esse momento da migração. Apareceu aqui no Brasil, foi identificado pelo Ministério da Agricultura pouco mais de um mês atrás. A gente tem um comitê permanente de emergência. Quando o Ministério da Agricultura identifica, informa de imediato ao Ministério da Saúde. Quando tem uma situação lá numa granja, lá no sul do país. A gente foi lá e monitorou todos os trabalhadores da granja, todo mundo que mora perto da granja, vai lá, a equipe de saúde dos municípios do estado, com coordenação do Ministério da Saúde, faz a avaliação, vê se a pessoa está com algum problema, se tem sintoma ou não, colhe o exame, não tem nenhum caso de transmissão para ser humano no mundo e aqui no Brasil. Todos eles foram monitorados, inclusive depois de 28 dias já se mostrou também que não teve mais gripe aviária em granja. O Brasil está livre da gripe aviária na parte da agricultura e a gente monitora de forma permanente. Inclusive, a gente tem pronto uma tecnologia para, se existir caso de transmissão humana no mundo, a gente poder produzir vacina contra o tipo do vírus que leva à gripe aviária. Bom, ministro, vamos seguir então para o próximo veículo, o portal O Popular de Goiânia. Mariana Carneiro fala com a gente. Bom dia, Mariana. Oi, Daniele, bom dia, ministro, colegas, todo mundo que está acompanhando aí o programa. Eu também vou trazer um tema regional. Recentemente, o Ministério da Saúde, via DenaSUS, esteve aqui em Goiânia para iniciar os procedimentos de uma auditoria nas 3 maternidades municipais, que atendem uma grande parte das gestantes aqui da capital. O processo visa verificar se os recursos federais estão sendo bem aplicados, já que uma série de serviços dessas unidades deixaram de ser prestados aí nos últimos meses. Eu queria verificar com o senhor se o senhor acompanha essa situação das maternidades públicas de Goiânia, como que está o trâmite dessa auditoria no momento, se já conseguiram verificar algum tipo de irregularidade, em que pé que está esse processo de auditoria. Olá, Mariana, um grande abraço a todo mundo aí de Goiás que está nos acompanhando. De fato, o Ministério recebeu essa denúncia, apareceu inclusive por conselheiros de saúde, vereadores, vereadoras, chegou até o Ministério, a vereadora Ava Santiago chegou a vir no Ministério, apresentou isso, e quando a gente recebe uma denúncia como essa, a gente coloca o nosso Departamento de Auditoria do SUS, o DenaSUS. O próprio diretor do departamento, o Dr. Rafael Bruxelas, foi até Goiânia, foi lá verificar em loco o que está acontecendo nessas maternidades, foi lá no Conselho Municipal de Saúde, ouviu o Conselho Municipal de Saúde, se reuniu com a Secretaria Municipal de Saúde. Teve uma mudança na gestão de Goiânia, né? Um novo prefeito, uma nova Secretaria de Saúde. Então, nesse período dessa mudança, teve o fechamento de alguns tipos de atendimentos nessas maternidades. E elas continuam recebendo recursos do governo federal. Então, o papel foi exatamente esse. A auditoria ainda não foi concluída, mas a nossa expectativa é que, até por conta da auditoria, da reorganização da saúde de Goiânia, que a gente possa voltar a ter o atendimento. Às vezes, até você pode, numa reorganização de serviços,
citar um exemplo aqui. Nós vamos, na cidade do Rio de Janeiro, você tinha 2 maternidades, como reduziu muito a natalidade, porque as pessoas, né, as famílias têm menos filhos hoje. Outro dia eu estava debatendo lá no Congresso Nacional, uma deputada até falou, por que está nascendo menos criança? Eu falei assim, porque a cultura muda, o papel da mulher no mercado de trabalho, né, o papel da mulher não ficar só em casa, isso é muito importante, tem avanços e as pessoas vão nascendo menos, porque eu até comentei com ela, deputada, a senhora tem 2 filhos, a sua mãe teve 6, sua avó teve 18, tá certo? Então, às vezes vai reduzindo esse índice de natalidade, o que permite que você reorganize os serviços. Estava citando um exemplo, nós vamos lá no Rio de Janeiro nesse fim de semana, eu vou visitar um serviço junto com a prefeitura, você está tendo uma redução do uso daquela maternidade, nós vamos transformar uma das maternidades, uma próxima da outra, nós vamos transformar uma delas num grande hospital do Agora Tem Especialistas de Saúde da Mulher. Então, passa a atender outras questões da mulher, câncer, cirurgia de endometriose, cirurgias por sangramento uterino, né, climatério, outras questões que a mulher tem ao longo da vida. Então até você pode fazer um tipo de reorganização desse, desde que você não reduza algo que seja importante naquele momento. Então, essa auditoria está fazendo esse trabalho, assim que concluir vai voltar a Goiânia. Foi muito importante a visita, porque também já mexe, né, com o próprio Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria reavaliar o que tem que fazer. Então, e pode ter certeza que a prioridade absoluta do Ministério da Saúde é a saúde da mulher. As mulheres são a maioria da população, são as que mais usam o Sistema Único de Saúde, porque as mulheres são inclusive mais corajosas, vão lá, fazem os exames, tem homem que fica demorando para fazer exame, não vai fazer exame, as mulheres vão, são mais corajosas em relação a isso, seus exames preventivos. Em geral, quando um homem está internado, é a mulher que está junto, né? Ou ela está acompanhando o companheiro, o marido, ou está acompanhando o pai, o avô, o filho. Então, por isso, a saúde da mulher é a prioridade absoluta do Ministério da Saúde, do governo do presidente Lula. Então, tudo que envolver a saúde da mulher é uma prioridade para nós, inclusive a situação em Goiânia, viu, Mariana? Ministro, vamos seguir de Goiás para a Bahia. Agora a gente conversa com a Silvana Oliveira, da Rádio Sociedade Salvador. Bom dia, Silvana. Bom dia, Daniele. Bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de voltar um pouquinho para a questão do Agora Tem Especialistas e da relação com os hospitais privados. Gostaria de saber quais são ou quais serão os mecanismos de fiscalização utilizados pelo Ministério para que essa conta seja feita de uma forma justa, adequada e que a gente não venha a ter aí denúncias de fraudes e afins. Silvana, uma das coisas que o Agora Tem Especialistas inova, através da medida provisória feita pelo presidente Lula, é a obrigação de que todos os hospitais públicos ou privados, secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, passam a subir as suas informações para um grande painel nacional de monitoramento do Agora Tem Especialistas. Às vezes, por exemplo, você pega aí, o governo do estado da Bahia tem lá bem organizado o seu monitoramento de tempo de espera, do atendimento, mas às vezes ele não tem acesso a esse monitoramento que é feito, por exemplo, pela capital de Salvador. E às vezes, muitas vezes, uma pessoa está na fila da capital, está na fila do estado. O estado não consegue saber quais são as especialidades que estão demorando mais na fila da capital. Com essa medida provisória do presidente Lula, tudo isso vai ser obrigatório sobre esse dado. Inclusive, esses hospitais privados, que não necessariamente prestam serviço para o SUS, mas que vão trocar suas dívidas e com isso abrir as portas para o Sistema Único de Saúde, eles vão ser obrigados, só podem participar do programa se subirem seus dados para esse painel de monitoramento. Então, isso vai ser um primeiro passo para que você possa ter esse monitoramento, qual é o tempo de espera, qual é a cirurgia que está sendo realizada pelo próprio Ministério da Saúde. Além disso, todo mundo que for atendido pelo Agora Tem Especialistas, como a gente vai ter o registro desse atendimento, ele vai receber uma mensagem de aplicativo pelo Meu SUS Digital, que é um aplicativo do Ministério da Saúde. As pessoas vão poder acessar esse aplicativo para ver, inclusive, qual a sua situação. Está agendada a consulta especializada, está agendada o exame, está agendada a cirurgia. E vão receber, depois de realizar a cirurgia, inclusive, uma mensagem para fazer a avaliação daquele atendimento. Então, a gente vai usar esse contato direto com os pacientes, com as pessoas, com as famílias,
também para fazer uma avaliação, para monitorar, para fiscalizar o que está acontecendo. Então, além da inovação desse mecanismo de você poder trocar a dívida, ou mesmo um hospital que não tem dívida, viu, Silvana? Mas ele não tem dívida, tá com as contas em dia. Mas se ele quiser participar do programa, ele não tem uma dívida, mas ele vai receber um crédito que ele pode abater dos próximos pagamentos de impostos, da Seguridade Social que ele tem que fazer no ano que vem. Ele também pode participar do programa, mas para participar do programa vai ter que colocar todas as informações nesse painel de monitoramento. Mas os hospitais privados, eles não têm compartilhamento junto com o SUS desse sistema. Aí, no caso, eles vão fornecer para o governo essas informações e aí o governo abastece as ferramentas internas para esse monitoramento. Exatamente isso. Os hospitais vão ser obrigados a subir essa informação para esse grande painel, a gente chama Rede Nacional de Dados de Saúde. Por exemplo, você toma uma vacina numa clínica privada. A gente cada vez mais cobra dessas clínicas que essa informação suba para essa Rede Nacional de Dados de Saúde, para que uma pessoa saiba. Você vai lá numa unidade de base de saúde, você já sabe qual que é o seu cartão de vacina, está lá. Hoje todo mundo pode abrir a caderneta digital de saúde da criança. Tem uma criança, eu tenho uma filha de 10 anos de idade, eu e a minha esposa, a gente já está lá no nosso celular com a caderneta digital, e aí vai ter as informações tanto das unidades de base de saúde do SUS, quanto para ter também nas clínicas privadas. Com Agora Tem Especialista, com a medida provisória do presidente Lula, tem uma força da lei, da medida provisória, obrigando esses hospitais a subirem essa informação. E com esse mecanismo dele poder trocar a dívida ou ganhar um crédito para reduzir o pagamento de imposto, caso ele aumente cirurgias, exames, ofereça para o SUS, ele tem um estímulo maior ainda para subir essas informações. Então, Agora Tem Especialista, ele além de atender as pessoas, salvar vidas, ele ajuda a fazer mudanças estruturantes de gestão no Sistema Único de Saúde. Ministro, a gente segue agora para São Paulo. O veículo vai falar com a gente, Rádio Bandeirantes, com Pedro Gambassi. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Daniele? Bom dia, ministro. Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre a vacina da gripe. Eu queria falar sobre uma outra vacina que está em discussão na Anvisa, que é a da dengue, produzida aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan, que o senhor conhece muito bem. Eu queria saber o que falta da Anvisa, da parte da Anvisa, para a liberação da vacina, para a gente ter essa vacina, além da vacina que a gente já tem, que é a Qdenga. Pedro, qual que é a ação? É uma vacina que está sendo desenvolvida na parceria do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. Só para você ter uma ideia, Pedro, da importância dessa vacina, quando eu fui ministro da Saúde da outra vez, nós incorporamos uma vacina muito importante, que é a vacina do HPV, que previne contra um câncer de colo de útero. Você combate um vírus que causa o câncer de colo de útero nas mulheres, câncer peniano nos homens. Quando a gente fez essa transferência de tecnologia da vacina do HPV, ela veio de uma empresa lá dos Estados Unidos, na plataforma de transferência a gente também colocava a possibilidade da transferência sobre o conhecimento para a vacina da dengue. Então isso foi um pacote junto com o Butantan. Felizmente, além dessa tecnologia que essa empresa americana tinha para a dengue, o Butantan também foi desenvolvendo internamente uma outra tecnologia. Então a vacina da dengue que o Butantan está desenvolvendo hoje foi gerada a partir desse grande investimento do Ministério da Saúde e Instituto Butantan. Como você falou, ela está no momento de avaliação. A Anvisa questiona, sempre pergunta alguns dados. O Instituto Butantan está respondendo esses dados. E a nossa expectativa é terminar toda essa avaliação para que a gente possa ter essa vacina disponível no começo do ano que vem. Por que isso é importante, Pedro? Porque nós estamos passando aí o período mais grave de transmissão de casos de dengue. Nós tivemos uma redução de mais de 70% dos casos de dengue no Brasil esse ano, comparado com o ano passado. Mais de 80% de redução de óbitos no Brasil, comparado com o ano passado. Nós tivemos um grande crescimento em São Paulo. São Paulo praticamente concentrou os casos de dengue no Brasil, tanto os casos quanto os óbitos. A maior parte dos óbitos aconteceram no estado de São Paulo. Então, junho e julho é o período final da maior transmissão da dengue. Então, passado esse período, nós vamos trabalhar muito fortemente em agosto, setembro, já no segundo semestre, para os municípios, os governos estaduais, já começarem as ações de prevenção, de controle, de informação à população, para quando começar o outro período de transmissão de dengue, que seja janeiro, fevereiro, pico sempre entre março, mês de maio e junho,
as coisas já tenham acontecido de forma antecipada. Uma delas é o desenvolvimento da avaliação final da vacina da dengue. Então, nós estamos trabalhando firme, a Anvisa fazendo os questionamentos, o Butantan, uma grande parceria, para que a gente possa ter essa vacina garantida e registrada até o final do ano. Normalmente qual é o tempo para esses testes antes de colocar a vacina para ser aplicada na população? Depende muito, né, Daniela, assim, do desenvolvimento da vacina. Todos os testes clínicos já foram feitos, já tem estudos publicados, mostram a efetividade da vacina. Né? Você, quando faz os testes, você faz até uma certa faixa etária, você faz até 59 anos, então tudo já está publicado. Tem uma expectativa positiva também que ela possa ter uma eficácia para acima de 60 anos também. Então tem os estudos clínicos já foram publicados. Agora é aquela etapa final, onde a Anvisa checa como é que é a produção, a qualidade da produção, porque uma coisa é você ter um conjunto de vacinas que são testadas na população, deu positivo. Aí você vai começar a produzir muito mais. Então você tem que ter a qualidade da produção, como é que está a plataforma de produção. No caso dessa vacina da dengue, o Butantan, ele não tem condições sozinho de produzir uma grande quantidade que o Brasil precisaria para vacina para dengue. Por isso tem uma parceria que o Ministério da Saúde ajudou a construir junto com o Instituto Butantan, também com o produtor chinês. Eu, quando fui junto com o presidente Lula na China, agora fizemos a visita a toda a parte do monitoramento, os responsáveis por essa produção, firmaram o compromisso de produzir a quantidade que o Brasil for necessitar para começar o programa amplo de vacinação da dengue. Então, o processo está andando e está indo bem. A gente precisa dessas etapas finais, mas o nosso planejamento todo é garantir que a gente possa, no começo do ano que vem, ter esse programa de vacinação. Vamos seguindo, então. A gente continua conversando com os veículos e agora quem entra com a gente ao vivo é o Portal Diário do Pará, com Lucas Quirino. Bom dia, Lucas. Bom dia, Daniele. Bom dia, ministro. Tudo bem? A minha pergunta volta para a questão regional, que nesse ano Belém vai sediar a COP30. E eu queria que o senhor destacasse qual a importância da pauta de saúde no enfrentamento às mudanças climáticas. E dentro do programa Aqui Agora Tem Especialistas, eu queria saber quais ações estratégicas irão ser adotadas na região norte, principalmente no Pará. Obrigado. Olá, Lucas. Primeiro, um grande abraço a todo mundo aí do Pará. Eu vivi quase 8 anos no Pará, quando eu terminei a minha formação como médico infectologista na Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo. Eu fui assumir um núcleo de medicina tropical da USP na cidade de Santarém, no interior do Pará. Então, vivi muito tempo aí no estado do Pará, tenho muita alegria. Estarei aí no Pará no mês de julho, da preparação das ações da COP, inclusive, viu, Lucas? O tema da saúde tem algo fundamental nesse debate das mudanças climáticas. Inclusive, no dia 13 de novembro, durante a COP30, nós teremos o Dia da Saúde. Estamos convidando os ministros, ministras, representantes de vários governos. Teve há mais ou menos 3 semanas atrás, Lucas, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, lá em Genebra. Nós fizemos um evento, o Brasil, o Ministério do Reino Unido, que foi o primeiro país a sediar uma COP, né, o Egito, o Azerbaijão, todos os Emirados Árabes, todos os organizadores de COP. A gente montou um grupo permanente desses ministros. O Brasil lançou uma proposta de um plano de adaptação dos sistemas de saúde às mudanças climáticas, porque a gente já está vivendo isso. Por exemplo, todas as enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul. As enchentes destruíram unidades de saúde, você recuperar essas unidades, ter um plano de remoção de pacientes, de recuperação disso, né? Então você tem que ter uma estrutura dos sistemas de saúde para eles se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, o aumento da temperatura tem aumentado, por exemplo, as doenças transmissíveis por mosquitos. Né? A gente começou a ter dengue em regiões que não tinha no mundo. A gente começou a ter oropouche, que teve casos aí no Pará, em cidades, regiões que não tinham. Então, como você prepara os sistemas de saúde para essas realidades? Né? O impacto das mudanças climáticas, por exemplo, na destruição dos equipamentos de saúde. Então, como você começa a construir equipamentos de saúde mais resistentes a tragédias climáticas. Então, o debate da saúde vai ter um papel muito importante e na organização também. A saúde está muito presente na organização da COP30 e vão fazer investimentos que serão legados também para a cidade de Belém. Então, vão reformar unidades básicas de saúde, estão sendo reformadas. A estrutura do Hospital da Mulher
foi elogiada pela Organização das Nações Unidas como um espaço muito adequado de atendimento, de cuidado, vai ser uma espécie de retaguarda, inclusive, para atendimentos. Estão fazendo investimentos importantes na parte de vigilância na cidade de Belém. São coisas que vão ser importantes para a COP30, mas vão ficar como legados para a cidade de Belém. O Hospital Português, vocês devem acompanhar em Belém, ele passa a ser um hospital utilizado pelo Sistema Único de Saúde. Vamos fazer uma inauguração importante de uma ala do Hospital Português, ou seja, são investimentos que vão garantir mais qualidade de vida, mais atendimento para a cidade de Belém, para todo o estado do Pará. E o Agora Tem Especialista, tem ações muito fortes para a Amazônia, para o Pará, para a região amazônica como um todo. Essa coisa das carretas, a gente está pensando em estruturas fluviais para o atendimento. O governo federal vai contratar e botar equipes direto para ajudar os municípios e estados na realização de cirurgias, de exames diagnósticos. A AGESUS, que é um braço do Ministério da Saúde que já está em terras indígenas, graças à medida provisória do presidente Lula, vai poder agir também fora de terra indígena para ajudar a levar mais exames, consultas especializadas e cirurgias para a região amazônica brasileira. Só aí no Pará, por exemplo, estão programados mais de 25 mil tipos de cirurgias eletivas, só aí no estado do Pará, através do Agora Tem Especialistas, que já estão pactuadas, planejadas, e a gente vai puxar mais cirurgias ainda com esse acordo, com esse mecanismo de trazer os hospitais privados e filantrópicos para atender para o SUS. Ministro, o Agora Tem Especialistas também tem uma participação do Mais Médicos. O programa ele vai ser inserido no Agora Tem Especialistas e vai ser ampliado. E a gente aproveita e fala sobre o programa Mais Médicos e essa provável ampliação até 2026. Olha, Daniele, o Mais Médicos hoje vai chegar a 28 mil médicos e médicas espalhadas nas unidades básicas de saúde de todo o país. Só para você ter uma ideia, quando a gente lançou o programa lá atrás, a meta era chegar a 13 mil médicos, foi alcançado, depois ficou paralisado no governo anterior, inclusive retiraram profissionais de áreas muito importantes. O presidente Lula retomou o programa e dobrou a meta, o número de médicos e médicos espalhados em todo o país. Esses Mais Médicos têm um papel muito importante no Agora Tem Especialista, Daniele, porque ele é um médico que atende ali na unidade de base de saúde e percebe a necessidade de encaminhar para um cardiologista, para um oncologista especialista em algum tipo de câncer, para um pneumologista para cuidar do pulmão. Ele percebe a necessidade de fazer um ecocardiograma, uma ressonância, uma tomografia. Então, eles estão muito preparados, a qualificação desses médicos é cada vez maior para eles saberem como acesso agora tem especialistas. E dentro da unidade de base de saúde, através do prontuário eletrônico, hoje mais de 85% das unidades de base de saúde do país já tem um prontuário eletrônico do Ministério. Lá de dentro do prontuário eletrônico, ele pode solicitar essa consulta especializada, esse exame especializado, a cirurgia direto para Agora Tem Especialistas. Além disso, o Ministério da Saúde vai apoiar a formação de mais médicos especialistas. Então, daquelas especialidades que eu falei que são as prioritárias, nós estamos abrindo programas de residência médica, ou seja, o médico que já se formou, ele vai fazer a sua especialização. A melhor forma dele fazer a especialização é fazer a residência médica. Eu, quando terminei minha graduação como médico, fui lá e fiquei 3 anos na Faculdade de Medicina da USP fazendo a residência em doenças infecciosas, que é a minha especialidade. Então ele vai fazer cirurgia cardíaca, vai fazer cirurgia torácica, vai fazer um gineco-obstetra, ele vai lá fazer seu programa de residência. O Ministério da Saúde vai abrir mais 3 mil vagas para esse programa de residência, colocando recursos próprios do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação. E para esse segundo semestre, nós vamos abrir 500 vagas para alguém que já é especialista, ele já é um cirurgião cardíaco, mas ele precisa conhecer uma nova técnica de cirurgia cardíaca. Hoje tem essa coisa da cirurgia por videolaparoscopia, o cirurgião não abre mais a barriga da pessoa, põe um negócio, ele parece aquele pauzinho de comer em restaurante japonês, hashi que a gente chama, e opera por ali, né? Corta menos a pessoa, a recuperação é mais rápida. Nem todos os cirurgiões foram treinados com essa nova técnica. Então ele quer aprender essa nova técnica. Tem governo de estado, secretarias,
estaduais, municipais, com recursos do Ministério da Saúde, que compraram esses equipamentos, mas não tem o cirurgião que sabe fazer esse tipo de procedimento. Então a gente vai oferecer 500 vagas para esse cirurgião que está ali no estado do Pará, por exemplo, ele possa fazer essa especialização num centro especializado em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde tem essa especialização, atuando lá, sendo aprimorado nessa especialização. São 500 novas vagas para quem já é especialista e quiser aprender uma técnica nova para a gente reduzir o tempo de espera para o atendimento das pessoas. Ministro, vamos seguir então para o próximo veículo. Agora a Rádio Jornal Recife, a Simone Oliveira faz a pergunta. Bom dia, Simone. Olá, Daniele, muito bom dia para você, bom dia, ministro Alexandre Padilha, bom dia também aos colegas das demais rádios nessa live neste momento. Ministro, o senhor esteve aqui em Pernambuco em maio passado para as diversas inaugurações hospitais pelo interior, né? O senhor mencionou o Hospital da Mulher lá em Belém, teve inauguração também na cidade de Igaraçu, esse hospital especializado para a mulher, também uma outra unidade, um centro de parto humanizado, também no Agreste, na cidade de Serra Talhada. Mas eu queria trazer aqui para a capital pernambucana, para o Hospital de Câncer de Pernambuco, com a inauguração do novo serviço de radioterapia da unidade. O Hospital de Câncer de Pernambuco, que é referência do tratamento da doença em todo o estado. Foram mais de 40 milhões vinculados junto ao governo federal, 6 milhões pelo governo aqui do estado de Pernambuco. A minha pergunta, ministro, que eu faço é com relação às demais terapias de tratamento ao câncer. Sabemos que os serviços de radioterapia é de fundamental importância para o diagnóstico da doença, mas eu gostaria de saber, a nível nacional do governo federal, das demais terapias, quando se trata dessas multifacetadas terapias, né, como é conhecida a terapia multimodal no tratamento de câncer. Olha, Simone, primeiro eu quero parabenizar todo mundo do Hospital do Câncer aí em Recife. Foi uma visita muito importante, foi uma visita que a gente fez à noite já, porque a gente ficou mais tempo do que ia ficar em Caruaru, Serra Talhada, rodamos a área do interior, aí, inaugurando muitas unidades de saúde bem importantes. Chegamos um pouco mais tarde ali em Recife. Eu tinha que no outro dia voar para Pequim junto com o presidente Lula para buscar mais investimentos, parcerias. Então a gente falou, não, mas eu faço questão de ir lá, é um equipamento muito qualificado, área de tratamento, vai expandir o tratamento de radioterapia, faz parte dessa grande expansão que nós estamos fazendo, Simone. Nós vamos fazer a maior expansão de equipamentos de radioterapia do mundo. São 121 novos equipamentos de radioterapia, que não só, alguns deles substituem equipamentos antigos, outros são criados, né? Você tem que fazer um verdadeiro bunker, uma casa-mata para receber esses novos equipamentos. Isso é muito positivo. Para você ter uma ideia, um equipamento novo desse trata 700 pessoas por ano e é mais preciso o atendimento, então é menos danoso para a pessoa que está passando por atendimento, a radioterapia é mais curta, menor número de sessões, recuperação é melhor. E essa grande expansão nós vamos fazer não só em Pernambuco, vem outros equipamentos, tem equipamento no IMIP que a gente está para entregar. Vou fazer uma visita a Pernambuco para a gente fazer entrega de equipamentos novos do IMIP, vamos expandir em outras áreas, outras regiões aí no estado de Pernambuco e em todo o Brasil. Além disso, como você falou, tem a expansão da quimioterapia, que é muito importante também. Às vezes a pessoa resolve o problema do câncer só com a cirurgia, às vezes precisa da radioterapia, às vezes precisa da quimioterapia, às vezes precisa das três coisas ao mesmo tempo. Então, essa expansão do câncer também envolve a expansão da quimioterapia. E uma coisa muito importante, que é quase um gargalo hoje, Simone, que é o diagnóstico do câncer. A pessoa vai lá, tem a suspeita do câncer, ele fez o exame, está com a suspeita, tem que fazer a biópsia. Às vezes já demora para fazer a biópsia, então ele está reduzindo o tempo para a biópsia também. Mas fez a biópsia, aí tem o profissional especializado que analisa essa biópsia, que é o anatomopatologista. Infelizmente, a gente tem muito poucos anatomopatologistas no Brasil, muitos deles concentrados. Então, às vezes a pessoa faz a biópsia e demora um mês e meio para ter o resultado da biópsia. Então, para isso, enfrentar esse problema, a gente está criando o Super Centro Brasil de Diagnóstico do Câncer. O que é isso? É o Hospital AC Camargo, que é o maior hospital
exclusivo de câncer do Brasil, foi um dos primeiros a ser reconhecido internacionalmente como Centro Internacional do Câncer. Esse hospital AC Camargo fez uma parceria com o Ministério da Saúde, ele é um hospital privado filantrópico, ele faz parte agora do programa PROAD, e todo o recurso dessa parceria ele vai investir num grande centro de diagnóstico que vai poder fazer laudos para o Brasil inteiro. Sexta-feira agora, inclusive eu vou visitar lá o AC Camargo, sexta-feira à tarde, vamos estar conectados com 10 estados do Brasil, os serviços de câncer, os CACONs, o NACONs, os hospitais do câncer, que vai mostrar como que o AC Camargo vai poder fazer esse fechamento do diagnóstico para municípios, para estados que têm muita dificuldade de ter acesso aos laudos hoje. Tem a previsão de poder fazer já de início, já no mês de julho, mais de 1.000 laudos por dia, podendo chegar até 3.000 laudos por dia. Vai ser um grande centro de diagnóstico para o câncer, para a pessoa fechar mais rápido o diagnóstico e poder começar o tratamento. Bem, ministro, o governo também anunciou esse ano, sobre a expansão da frota do SAMU e existe uma meta aí de entregar mais de 2.300 ambulâncias até 2026 e já foram entregues mais de 2.000, né? O senhor pode aproveitar e destacar para a gente a importância do SAMU nos municípios brasileiros, dentro dessa estrutura que às vezes não tem ali tanto atendimento especializado. O SAMU ele ajuda nos atendimentos prévios ali, que não tem necessidade de ir para um hospital, né? Daniele, o SAMU salva vidas em todo o país. Foi algo criado pelo presidente Lula em 2003. Na época, o ministro da Saúde era o ministro Humberto Costa, que é de Pernambuco, ali a terra da Simone, que hoje é senador da República, e mudou a realidade do atendimento de urgência e emergência no Brasil. Porque antes de existir o SAMU, a pessoa tinha um acidente de carro na rua, ou tinha um infarto dentro de casa, ela dependia do vizinho, botar no carro. Assim, do carro a pessoa parava lá e pegava a pessoa, às vezes de forma não adequada, chegava no hospital pior. Com a existência do SAMU, a pessoa tem uma situação de urgência e emergência como essa, ela liga ali para o 192 e o atendimento começa já na ligação. Quando faz atendimento telefônico, aquele profissional de saúde que recebe a ligação, ele já começa a planejar qual que é o melhor tipo de UTI para ir. Se tem que ser uma ambulância de padrão UTI, se é uma ambulância de suporte básico. Ele já começa a ligar para o pronto-socorro da região para preparar, vai chegar um paciente suspeito de infarto. No caso de infarto, você já pode começar o tratamento dentro do SAMU, através dos nossos mecanismos hoje, não só de fazer o diagnóstico, fazer o eletro, fazer o trombolítico, já dentro do SAMU, é um avanço muito importante. E o presidente Lula, quando agora voltou a investir no SAMU, porque ficaram 6 anos sem o Ministério da Saúde comprar uma ambulância do tipo UTI para o SAMU. Então a gente volta a investir, mais de 2.100 já foram distribuídas, então a nova compra, a expectativa 2.300 até o final de 2026. Nós vamos fazer uma entrega agora no mês de julho de mais de 100 ambulâncias que estão ali na fábrica em Sete Lagoas, ficaram prontas. Nós vamos fazer entrega para alguns municípios que estão faltando. Fizemos a abertura... Entregas para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro. Vai ser mais concentrado em Minas Gerais e no Nordeste, que ainda vai receber das Sete Lagoas. Mas aí fizemos uma abertura até o dia 31 de março para os municípios que quiserem renovação da frota, fazer esse pedido. Vão entrar nessa compra das 2.300 e a nossa meta é até 2026 todo município brasileiro está atendido aí pelo SAMU. Tem alguns lugares que isso é através da via fluvial, no caso da Amazônia brasileira, em algumas regiões do centro-oeste brasileiro, mesmo do nordeste, esse SAMU chega lá por via fluvial. E eu quero mandar um abraço aqui a todos os samuzeiros e samuzeiras, Daniele, que são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas de ambulância, que trabalham 24 horas por dia, de segunda a segunda, salvam vidas espalhadas por todo o Brasil. A gente tem um orgulho danado desse serviço do SAMU. Eu, quando fui ministro da Saúde da outra vez, a gente levou o SAMU para o interior e agora vamos concluir esse trabalho do presidente Lula, o terceiro mandato dele, de fazer com que o SAMU chegue em cada município do nosso país. Vamos seguindo então, ministro. Agora a gente vai conversar com a Rádio Antena Esportiva do Rio de Janeiro. A Patrícia Gonçalves faz a pergunta. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Daniele. Bom dia, ministro.
Ministro, a minha pergunta hoje é em que estágio está o processo de reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro, iniciado ainda na gestão anterior da ex-ministra Nízia Trindade? E qual a situação atual dos servidores do Ministério da Saúde que optaram por não permanecer nessas unidades durante a reestruturação? Olá, Patrícia. A cidade do Rio de Janeiro tem essa situação característica, que é específica do Rio, por ter sido a nossa capital, né, de você ter alguns hospitais federais que são de gestão do Ministério da Saúde. Né? No resto do país, o governo federal tem hospitais universitários das universidades federais, senão todos os outros são gerenciados pelos estados e pelos municípios. Então, como você falou, desde a gestão da ministra Nízia, tem um plano de qualificação dos hospitais federais que ainda tem no Rio de Janeiro. Tem alguns que esse plano já está em ação, como o caso do Hospital Bom Sucesso, que foi recuperada toda a área de urgência na parceria do Grupo Hospitalar Conceição, que é uma empresa hospitalar do Ministério da Saúde, que está concentrada lá no Rio Grande do Sul, transferiu as ações para o Bom Sucesso. Tem outros que essa reformulação está sendo feita em parceria com o município, que é o caso do Andaraí, Cardoso Fontes, também está avançando muito, equipamentos novos, tomógrafo que não funcionava passou a funcionar, acelerador linear. No dia que nós lançamos isso aqui, agora tem especialistas. O presidente Lula estava aqui em Brasília e a nossa ministra Aniele Franco, junto com a nossa equipe de saúde, Secretaria Municipal de Saúde, estava lá no Andaraí, inaugurando acelerador linear para radioterapia, algo que não era feito ali, reestruturação da urgência. Tem um grande plano até começo do ano que vem, vamos inaugurar junto com a Prefeitura do Rio a nova estrutura, tanto do Cardoso Fontes quanto do Andaraí. Ações muito importantes estão sendo feitas de diagnóstico agora no Hospital da Lagoa, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Está fechando o diagnóstico, como que a gente qualifica ainda mais o Hospital da Lagoa. É um hospital importante, por exemplo, cuidar da criança, cuidar da saúde da mulher. A Fiocruz tem o Instituto Fernandes Figueira, que tem um papel muito importante na parte materna e infantil. Então, como a gente qualifica o atendimento no Hospital da Lagoa para isso, sem parar de fazer outros atendimentos importantes lá. E os servidores que optaram para ir para outras estruturas federais ou vão para outras estruturas dos estados e municípios estão sendo remanejados agora. Outro dia, estava inaugurando lá em Niterói, junto com o prefeito Rodrigo Neves, uma nova maternidade, e quem vai ser a superintendente, ali, a diretora da maternidade, é uma médica muito qualificada que estava em um dos hospitais federais que optou para ir apoiar e cuidar e trabalhar nessa maternidade em Niterói. Então, você tem uma reorganização ou para outros hospitais federais ou para outras estruturas do SUS na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Bem, ministro, vamos falar sobre o novo acordo do Rio Doce, porque esse mês o governo federal lançou esse acordo, né? A gente acompanhou esse lançamento lá na cidade, né? Perto da barragem, onde houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, e esse repasse vai ser feito aos municípios atingidos, tanto tanto de Minas Gerais quanto do Espírito Santo. E na área da saúde também foram anunciadas algumas ações, como, por exemplo, o fortalecimento do SUS e recursos para a construção de unidades de atendimento à saúde. Detalha para a gente, ministro, quantas unidades de atendimento são para os dos dois estados, Espírito Santo e Minas? Como que vão ser essas ações de saúde na região? Daniele, isso é uma ação histórica, porque nós tivemos o maior crime ambiental da história do nosso país e certamente os maiores crimes ambientais do mundo, que afetou não só a cidade de Mariana, né, afetou mais de 40 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, ali no entorno do Vale do Rio Doce. E o que é histórico? Tinha uma preparação de uma compensação ali de um acordo que gerava 750 milhões de reais que a empresa teria que pagar. O presidente Lula assumiu o governo, disse, eu não aceito esse acordo só de 750, vamos discutir com a justiça. Durante esse período aí do começo do governo foi feita a renegociação, se fechou o acordo no final do ano passado, onde só para a área da saúde sai de 750 para 12 bilhões de reais para a gente construir unidade de saúde, formar profissionais, fazer inclusive o monitoramento do impacto da saúde. Aquele crime ambiental, Daniele, provocou
impactos imediatos na saúde das pessoas perderem a sua casa, morrerem, infelizmente, afetar suas famílias, e tem impactos que a gente só vai perceber no médio e no longo prazo. Na área da saúde mental, tem vários estudos, e uma das ações que nós estamos fazendo do acordo é a Fundação Oswaldo Cruz, tem uma rede de pesquisa para ver impactos possíveis daquele crime ambiental em problemas de saúde que a gente só vai perceber no médio prazo, né? Por exemplo, o câncer. Câncer tem um impacto, né? A pessoa se expõe num determinado momento e só vai descobrir a relação disso 10, 15, 20 anos depois. Então, esses 12 bilhões de reais, eles são distribuídos de duas formas, basicamente. A primeira forma é que a maior parte deles, mais de 8 bilhões de reais, fica aplicado num fundo de sustentabilidade das ações. Ou seja, a gente não vai só construir uma unidade de saúde e depois o município tem que manter essa unidade sozinho. Não vamos construir um hospital e depois não tem recurso para manter esse hospital. Esse fundo é um fundo perpétuo que vai rendendo ano a ano, e você vai pegando esse recurso que rende ano a ano e vai poder custear, manter, contratar os médicos, os insumos, os equipamentos das unidades que nós vamos construir. Então, a primeira coisa, é muito importante isso, porque é uma aposta em cuidar no médio e no longo prazo também daquela região. A outra parte, um pouco mais de 3 bilhões, é para investimentos agora. Então, são investimentos no quê? Uma rede de pesquisa da Fiocruz para monitorar a situação, identificar problemas de saúde que não são identificados hoje, organizar os sistemas a partir dessa identificação, cerca de 300 milhões de reais. Nós vamos construir um novo hospital ligado à Universidade Federal de Ouro Preto, que vai ficar em Mariana, no campus de Mariana, que vai ser um hospital de referência, inclusive para cuidados do problema de câncer, centro de referência para esses problemas de saúde. São 200 milhões de reais de investimento. Nós trouxemos os prefeitos, eles ficaram 2 dias aqui em Brasília para fazer planos de trabalho para cada um dos municípios. Esses planos de trabalho, alguns a gente já inclusive assinou. No caso, na ida do presidente, eu assinei o plano de trabalho na cidade de Mariana, e a minha meta é no dia, agora até metade do mês de julho, assinar de todos os municípios, que aí tem construção das unidades básicas de saúde. A gente vai construir 14 novos centros de atenção psicossocial de saúde mental, porque esse é um problema grave, um impacto grave na saúde mental das pessoas. Vamos fazer laboratórios de monitoramento da qualidade da água, centros de referência, pelo menos 3 grandes centros do Agora Tem Especialistas, que vão ser centros de referência para especialidades importantes para doenças relacionadas à exposição a produtos químicos e exposição crônica decorrente do crime ambiental. Tem problemas de pele, pode ter problemas respiratórios, pode ter problemas hematológicos, problemas do sangue, pode ter câncer. Tem centros de referência, agora tem especialistas que vão ajudar a identificar essas situações. Nós vamos expandir a frota do SAMU para toda a região, centros especializados de reabilitação, ou seja, toda uma rede de saúde que nós vamos construir nesses planos de trabalho em cada um dos municípios, e ela vai ser mantida com esse recurso do fundo perpétuo, mais de 8 bilhões, vai ficar depositado ali, rendendo ano a ano, que você pega esse recurso que está rendendo ano a ano para contratar e custear o funcionamento dessas unidades. Bem, ministro, a gente caminha já para o encerramento do nosso programa, então eu quero deixar o senhor à vontade para fazer as considerações finais e agradecer pela participação. Eu que agradeço, viu, Daniele? Para mim foi uma honra estar aqui. Vamos sempre estar à disposição para voltar mais vezes, não só eu, mas toda a equipe do Ministério está à disposição de vocês. E pedir para as pessoas acompanharem, agora tem especialistas, todo esforço, mobilizando tudo que tem no país, da saúde pública e privada, para reduzir o tempo de espera de atendimento. O nosso foco é esse. Então, as pessoas estão esperando há muito tempo fazer uma cirurgia oftalmológica da visão, esperando há muito tempo para fechar um diagnóstico para o câncer, esperando há muito tempo para fazer uma cirurgia ortopédica. É para isso que o Ministério da Saúde está trabalhando, o governo federal, para reduzir esse tempo de espera, para a gente garantir o atendimento das pessoas. Ministro, eu agradeço então a sua participação. Esteja à vontade para voltar quando quiser. Os estúdios da EBC estão de portas abertas para você. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge.
It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.